O Euro 2024 arranca já no próximo mês de junho, em mais uma edição que promete cativar a atenção dos fãs em todo o mundo. Uma competição que vigora desde 1960, mas só em 1984 é que Portugal conseguiu chegar à fase final pela primeira vez. Longe vão os tempos em que os portugueses ficavam de fora das grandes fases finais das competições, e algo que as gerações mais jovens nem sequer concebem. Na primeira participação na fase final, em 1984, Portugal atingiu as meias finais, caindo aos pés da França. Depois de um empate a um golo após o tempo regulamentar, com Domergue a marcar para os franceses e Jordão a empatar para os lusos, o avançado viria a assinar o 2-1 no prolongamento. Contudo, os gauleses conseguiriam dar a volta nos instantes finais com os golos de Domergue e Platini. Portugal voltaria a marcar presença numa fase final de um europeu 10 anos depois, em 1996. Portugal passou a fase de grupos, mas ficaria pelo caminho após derrota diante da República Checa por 1-0, num jogo marcado pelo lendário chapéu de Karel Poborský a Vítor Bahia. Foi uma competição marcante para Portugal. Logo no primeiro jogo da fase de grupos, enfrentou a Inglaterra, vencendo por 3-2, depois de ter estado a perder por 0-2. Destaque ainda para a grande vitória lusa por 3-0 sobre a Alemanha, com um hat-trick de Sérgio Conceição. Seguiu-se a Turquia nos quartos de final, que a seleção nacional bateu por 2-0. Nas meias finais, reencontro com a França, que terminou com nova vitória dos franceses, desta feita por 2-1, com o golo da vitória a surgir de penalti por Zidane, a castigar uma mão na bola de Abel Xavier. 4 anos depois, Portugal organizou o Euro 2004, numa competição onde despontou um jovem talento, um tal de Cristiano Ronaldo. Sob o comando de Luís Filipe Scolari, a seleção nacional atingiu a final, depois de vitórias memoráveis diante de Inglaterra, nos quartos de final, e da Holanda, nas meias finais, caindo na final diante da surpreendente Grécia. No Euro 2008, esperava-se mais da equipa das quinas. Na fase de grupos, Portugal venceu a Turquia e a República Checa, perdendo o terceiro jogo com a Suíça por 2-0. Portugal cairia nos quartos de final diante da Alemanha por 3-2. Após essa partida, Scolari fecha o ciclo na seleção para abraçar o desafio de treinar o Chelsea. Já com Paulo Bento como selecionador, a seleção nacional atingiu as meias finais do Euro 2012. Portugal começou a fase de grupos com o pé esquerdo ao perder contra a Alemanha por 1-0, mas viria a conseguir a qualificação para a fase a eliminar, graças às vitórias sobre a Dinamarca por 3-2 e da Holanda por 2-1. Nos quartos de final, Portugal venceu a República Checa por 1-0, graças ao gol de Cristiano Ronaldo. A equipa das quinas viria a falhar a chegada à final da competição, depois de perder nos penaltis diante da Espanha, na sequência do empate a 0 que persistiu após o prolongamento. Com Fernando Santos ao leme, Portugal conquista o primeiro troféu da sua história. Depois de uma fase de grupos onde registrou 3 empates, Portugal seguiu em frente como um dos melhores terceiros classificados, tornando-se na primeira equipa da história a atingir a fase e eliminar de um europeu sem qualquer vitória. Portugal afastou a Croácia nos oitavos de final ao vencer no desempate por penaltis, após o empate a 0 no final do prolongamento. Nos quartos de final seguiu-se a eliminação da Polónia, novamente nos penaltis, depois do empate a um golo após prolongamento. Nas meias finais Portugal eliminou o país de Gales ao vencer por 2-0, graças aos golos de Cristiano Ronaldo e Nani. Na final Portugal venceu a França contra todas as probabilidades. A equipa das quinas ficou bem cedo sem Ronaldo, que saiu lesionado nos instantes iniciais da partida. O jogo foi de muito sofrimento, com Portugal a resistir a uma autêntica avalanche ofensiva dos franceses. Mas os portugueses manter a baliza inviolada e no prolongamento, aos 109 minutos, Éder fez aquele que é, até hoje, o golo mais importante da história do futebol português, garantindo assim a conquista histórica do Euro 2016.